Olá, alunos! Vamos dar início à disciplina Responsabilidade Social nas Organizações. Eu sou a professora responsável e meu nome é Rosa Maria Moura Leite. Essa disciplina começa com o módulo 1, Estratégia e Sustentabilidade, sendo que a primeira unidade trata do desenvolvimento sustentável e o papel das organizações. No entanto, nós temos muito mais coisa para ver. Nós vamos ter a unidade 2, que trata da criação de valor compartilhado, e no módulo 2 da disciplina, nós vamos tratar das ferramentas de gestão socioambiental. Em especial, vamos conhecer duas ferramentas. Na unidade 1, nós vamos abordar a norma NBR ISO 26000, as diretrizes sobre responsabilidade social, e na unidade 2, a BNT-PR 2030, Ambiental, Social e Governança, ESG. O nosso objetivo, o objetivo da disciplina, é ampliar a visão estratégica sobre a sustentabilidade e capacidade de tomada de decisão. E nós temos dois objetivos específicos. Cada um dos módulos vai estar tratando de um objetivo específico. Do módulo 2, módulo 1, é refletir sobre a importância da responsabilidade socioambiental para o desenvolvimento sustentável, estimulando uma postura crítica e analítica em relação ao papel do profissional na incorporação dessa atividade na gestão da empresa. E na unidade 2, nós temos como objetivo específico conhecer ferramentas de gestão socioambiental. Já mencionei as duas que nós vamos conhecer com mais detalhe. Então, é muito importante nós iniciarmos a nossa disciplina conhecendo um pouco da história. Então, eu vou tratar com vocês um pouco sobre a história da sustentabilidade e paralelo a isso, também comentar sobre a história da responsabilidade social. Mas vamos começar com a história da sustentabilidade. E como marco, o primeiro marco eu trouxe para vocês, em 1962, a publicação da Rachel Carson sobre o DDT, cujo título é Primavera Silenciosa. Ela publicou um livro que alertava, foi um primeiro grande alerta, né, sobre os efeitos, né, da atuação de nós, né, seres humanos, na natureza. Logo em seguida, em 68, um grupo de pesquisadores começou a se reunir para debater esses efeitos da atuação humana no meio ambiente, né, que ficou chamado como Clube de Roma. Criou um ambiente para que, em 72, nós tivéssemos a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. E, alguns anos depois, tivemos definido o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Que foi publicado num documento que ficou conhecido como Relatório de Brundtland, por conta do sobrenome de quem estava à frente desse documento, mas tem como título Nosso Futuro Comum. E nesse documento traz aquele famoso conceito de desenvolvimento sustentável que nós conhecemos, né, que é preservar os recursos de hoje, não exatamente essas palavras, mas o conceito é que nós temos que preservar os recursos de hoje para que no futuro as próximas gerações também tenham direito a acessar a esses recursos. Então, veja que iniciou-se uma preocupação meioambiental na década de 60, e nós tivemos a definição do conceito de desenvolvimento sustentável já no final da década de 80. Bem, agora nós vamos conhecer a evolução do conceito de responsabilidade socioambiental empresarial. Então, como que começa esse conceito dentro das empresas? Bem, nós temos como marco, tá, em 1953, uma publicação do Boeing,
em que ele afirma que os homens de negócios devem, pela primeira vez, ele afirma que os homens de negócio devem ter responsabilidade para com a sociedade. E eram os homens de negócios, os empresários, tá? Não eram as empresas. Por que é importante eu estar ressaltando isso para vocês? Porque ela ela inicia como uma obrigação ética do indivíduo, tá? Pessoal do empresário, em contribuir de alguma forma com a sociedade, certo? Sem nenhum intuito de isso trazer qualquer tipo de vantagem competitiva para a organização, ok? Ele é até conhecido, esse autor, como o pai da responsabilidade social, porque é a primeira referência que nós temos para essa obrigação acadêmica, né, dessa obrigação de representantes de empresas, né, porque eram os homens de negócio, não eram as empresas ainda, para com a sociedade. Reforçando esse coro, nós temos uma publicação do Peter Drucker, em 54, que fala sobre a responsabilidade pública, tá, das organizações. E Frederick, ele chama atenção, né, já na década de 60, de que existe um colapso da mão invisível de Adam Smith. Vocês recordam lá que Adam Smith dizia que existe uma mão invisível, né, que balanceia aí o mercado? Então, ele diz assim que essa mão invisível não ela é perfeita. Então, as organizações elas precisam ter uma responsabilidade extra, a mais, para que a sociedade realmente se desenvolva da melhor forma possível, tá? David traz o argumento de que um negócio saudável não consegue sobreviver em uma sociedade doente. Então, veja, a organização começa a não ser uma escolha da organização, e sim uma necessidade dela contribuir com esse ambiente em que ela está inserido. Então, observando essa evolução, já na década de 70, o Friedman, que recebeu até o Prêmio Nobel de Economia, tá? Ele chama atenção e fala assim, olha, tem que tomar muito cuidado com essa abordagem de que a empresa tem que contribuir com a sociedade. Por quê? Porque nós vamos ter um problema de agência. O que é o problema de agência? Às vezes, os interesses dos gestores nessa contribuição com a sociedade, ela vai divergir do interesse de lucratividade dos acionistas, certo? E como a finalidade da empresa é o lucro, precisa ter muito cuidado em relação a isso. Ele até, na época, foi conhecido como um opositor da responsabilidade social. No entanto, a gente vai ver que esse mesmo autor, ele faz uma revisão desse conceito. Por quê? Porque nos dias atuais, né, mais recentemente, a gente começa a observar que lá na década de 70, existe uma fraca relação, né, do desempenho socioambiental das organizações em relação ao seu desempenho financeiro. Enquanto que, mais recentemente, a gente observa uma forte relação, até uma relação de dependência de um e outro. Caminhando um pouquinho mais, né, na década de 80, eu posso ressaltar para vocês, né, em que os autores começam a pontuar que é muito importante as empresas analisarem, não contribuírem de qualquer forma para a sociedade, e sim analisar as suas externalidades, tá? Negativas. Que são as externalidades negativas? É tudo aquilo que a empresa faz que causa algum mal para a sociedade, traz alguma coisa ruim para a sociedade. Então, para dar um exemplo clássico. Então, imagina uma indústria, tá, que tem os seus resíduos, ok? E ela não trata
de forma adequada os seus resíduos, ou ela trata só para cumprir a lei, mas a lei não é suficiente para garantir de que esses resíduos não vão prejudicar o meio ambiente. Então, isso é uma externalidade negativa da atividade, tá? Então, esses autores pontuam que a empresa ela tem que começar a olhar para as externalidades negativas. Veja que nós estamos na década de 80, nós não tínhamos, nessa época, nós não tínhamos as leis e normas que nós temos hoje em dia, tá? E veja só que curioso, agora na década de 80, nós temos novamente uma publicação de Peter Drucker falando sobre a questão da responsabilidade socioambiental. Lembra que eu já mencionei que ele falou que a empresa tem uma responsabilidade pública? Pois depois, né, de algumas décadas, ele também aborda esse assunto, só que ele termina dizendo assim, e isso pode ser lucrativo. Ela tem essa responsabilidade e isso pode trazer lucro para a organização, tá? Então, a gente termina aqui, né? A gente começa a se falar muito do modelo de desempenho socioambiental e, com isso, vocês conseguem agora enxergar de que desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele inicia, né, o seu caminho com uma preocupação muito forte na questão ambiental, na preocupação do impacto da atividade humana no meio ambiente, e a responsabilidade social tem o seu início, né, com uma preocupação de combater a pobreza, de filantropia. Lembra que eu falei que era a responsabilidade do indivíduo, ação individual dos proprietários. Então, eles tratam de problemas antigos, ambiental e social, tem inícios, né? Mas as suas trajetórias, elas são convergentes, elas se convergem. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele deixa de ser uma preocupação só com questões ambientais e começa a incorporar questões sociais também. Da mesma forma, esse movimento de responsabilidade social, ele inicia no social e começa a incorporar questões ambientais. E por que isso acontece? Porque a questão social e ambiental, elas andam juntos, uma impacta a outra. Um lugar onde eu tenho pobreza, eu vou ter problema ambiental. E onde eu tenho problema ambiental, o meu nível de pobreza também vai aumentar. Então, são duas questões que elas andam juntas, por isso que os inícios foram distintos, mas as trajetórias são convergentes, tá? Isso aqui é muito importante a gente estar ressaltando. Bem, vamos continuar nosso caminhar, né? Porque a história não parou aí. Na década de 90, teve o surgimento do conceito do Triple Bottom Line, que é um conceito que ele olha para a questão da sustentabilidade, tá? Fala assim, olha, dentro de sustentabilidade, né, e nós temos 3 dimensões: social, ambiental e econômico. Quando ele coloca isso, social, ambiental e econômico, o autor está pensando na aplicação desse conceito de sustentabilidade dentro das organizações. Olha, a gente começa a ver uma aproximação, tá? De sustentabilidade em relação às organizações. Uma coisa que é importante ressaltar, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu estou falando de um território. O território busca o desenvolvimento sustentável, certo? E a sustentabilidade é de algo. Aí eu posso ter a sustentabilidade de uma organização, de uma universidade, ok? Então, eu não vou ter o desenvolvimento sustentável da UFMS, vou ter a área de sustentabilidade da UFMS, ok? São conceitos que eles são próximos, mas eles não são
exatamente a mesma coisa. Em 92, nós tivemos um marco muito importante, que foi a Rio 92, ou a Eco 92, no qual foi uma reunião da ONU que aconteceu no Brasil e que foi divulgado um documento muito importante, que foi a Agenda 21, que foram parâmetros, e pode ser ainda utilizados esses parâmetros, né, porque eles nunca não perdem a sua validade, mas naquela época foi muito importante, porque foi um documento internacional que, com preocupação com questões ambientais, principalmente, né, mas também sociais, que os estados começaram a adotar para elaborar os seus planos de governo, ok? Planejamento dos territórios. E em 97, agora ainda voltando novamente para o ambiente corporativo, nós tivemos o surgimento da Global Reporting Initiative, ou conhecido como GRI aqui no Brasil, que é uma instituição internacional que tem como finalidade elaborar, disponibilizar modelos de relatório de sustentabilidade para as organizações. Então, vejam que na década de 90, o conceito de sustentabilidade começa a se aproximar mais das organizações, tanto públicas como privadas também, tá? Ok. E o conceito de responsabilidade social empresarial, né? Como estava na academia, como que estava sendo trabalhado. Importante dizer que a academia ela reflete o que está acontecendo no ambiente empresarial, ok? Ou ele adianta algumas questões que vão ser abordadas logo em seguida. Na década de 90, Donaldson e Dewey, em 94, eles publicam a teoria integrativa do contrato social. Então, veja, começa a falar, existe um contrato social entre organizações e a sociedade. Friedman, que é o autor da teoria dos stakeholders, que é uma teoria muito importante para a responsabilidade socioambiental. Por quê? Porque o que são stakeholders? Stakeholders são as partes interessadas ou os grupos de interesse, ok? E essas partes interessadas e grupos de interesses das organizações, elas, de acordo com a teoria dos stakeholders, elas devem ser ouvidas, consultadas, para que a organização conheça realmente qual é a sua responsabilidade socioambiental e possa atender a demanda desses stakeholders. E nessa mesma década, começaram a surgir diversos autores, tá? Com trabalhos que começam a colocar a responsabilidade social como algo estratégico para as organizações. Então, a gente vê que existe um incremento na relação entre desempenho socioambiental e desempenho financeiro. E começa a se perguntar menos se isso realmente deve ser trabalhado pelas organizações ou não. Então, pessoal, o que nós observamos? Que existe hoje em dia um bem baixo nível de incerteza em relação à necessidade, à importância das organizações realizarem ações socioambientais. Bem, seguindo o nosso caminhar, né, na história da sustentabilidade, nos anos 2000, nós tivemos a divulgação dos Objetivos do Milênio pela ONU. O que foram esses Objetivos do Milênio? Os chefes de Estado se reuniram, discutiram, especialistas, identificaram 8 objetivos, 8 assuntos, temas que eram urgentes naquela época para o mundo. Né? Então, eles pegaram esses 8 objetivos e esses 8 objetivos foram detalhados em metas e indicadores, ok? Então, tinha um objetivo relacionado com fome, educação básica,
a questão da mulher, redução de mortalidade infantil, saúde da gestante, combate à malária e outras doenças que na época, na África, estavam muito forte, né, trazendo muitos problemas para a sociedade. Um objetivo relacionado com qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e o 8, que todos devem estar trabalhando juntos para atingir esses objetivos. Então, esses eram os objetivos do milênio. Vejam que eu tenho aqui objetivos relacionados tanto com as questões sociais, como também com a questão ambiental, que aparece no objetivo 7. Tá? E no ano 2000, nós temos o Pacto Global, o surgimento do Pacto Global. O que é isso? O Pacto Global é um bracinho da ONU que traz a questão da sustentabilidade para as organizações. Ok? Então, grandes empresas, normalmente começou com grandes empresas e hoje nós encontramos pequenas e médias também, que são assignatários, são membros do Pacto Global. A UFMS, por exemplo, faz parte do Pacto Global. E quando uma organização faz parte do Pacto Global, ela se compromete com alguns princípios, certo? E que são princípios que garantem que ela tem responsabilidade socioambiental, que ela está contribuindo com o desenvolvimento social e ambiental do território em que ela está inserida. E agora, no ambiente empresarial, o que nós temos nos anos 2000? Um autor, aliás, vários autores, que é um artigo que tem diversos autores, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura. Então, eles pegaram todos os estudos que tinham sido realizados até então, que analisaram a relação entre desempenho social, socioambiental e financeiro. E eles encontraram que, em geral, existe uma relação positiva. E esse resultado reforça o trabalho de outros autores da área de estratégia, como Potter e Kremen, que começam a afirmar de que realmente ter ações socioambientais traz vantagem competitiva para a organização. Que a responsabilidade socioambiental ela deve ser estratégica. Veja, ela não deve ser uma ação, uma atividade dentro da organização que está lá na parte operacional, na produção ou na área de gestão de pessoas, escondidinha. Ela tem que estar atrelada na estratégia da organização, ela tem que estar lá em cima, ela tem que ser pensada pelos gestores que tomam decisões estratégicas em relação ao futuro da organização. Então, o tema dominante nessa década é faz bem fazer o bem. Quer dizer, a gente tem que fazer o bem porque é bom, mas faz bem para a organização também. E em relação à sustentabilidade, o que nós temos nesse período? Nós temos avanços significativos. Veja, essa sigla que a gente tem escutado muito, ESG, né, que é o acrônimo de Environment, que é ambiental, Social, que é social, e Governance, que é governança. Essa sigla, né, ela surgiu em 2004, veja, faz tempo, fazem 20 anos que ela existe. Ela não é algo novo. Ela foi publicada num documento chamado Who Cares Wins, quer dizer, quem tiver o cuidado, né, quem ter essa responsabilidade vai ganhar, vai vencer. Que é um documento que foi publicado pelo Pacto Global, que eu já mencionei anteriormente para vocês, junto com o Banco Mundial. Então, veja, essa é uma sigla que ela surge do mercado financeiro, ao Banco Mundial, para as grandes empresas, ok? Mas que hoje nós utilizamos para todos os tipos de organização. No mesmo ano, em 2004, surge o Índice de Sustentabilidade Empresarial do nosso país, da Bovespa, o ISE. É um índice que até hoje ele existe e nós podemos acompanhar a sua evolução, uma evolução muito positiva, por sinal. E em 2006, nós temos
o início dos princípios para o investimento responsável, o famoso PRI, ok? Então, veja que nessa década surgiram instrumentos principalmente para fortalecer essas questões nas grandes empresas, estimulado por questões financeiras. Veja, eu tenho um índice sendo criado na Bolsa de Valores, eu tenho princípios de investimento responsável sendo criados, né? Eu tenho um documento do Banco Mundial falando sobre a importância. Então, eu tenho estímulos, né, de recompensa financeira para as grandes empresas, para elas estarem trabalhando com a questão da sustentabilidade. E dentro da academia, que está estudando essa questão, o que acontece? A gente começa a querer entender o efeito. Ok, ele gera vantagem competitiva, mas como que isso se dá? Como que essa relação ocorre? Certo? Existem N possibilidades para a organização realizar ações socioambientais. Qual que é essa relação que gera um desempenho financeiro positivo? Então, começou a se pesquisar quais são os intangíveis, né, que a sustentabilidade ela gera dentro da organização, ok? Nessa época, pessoal, foi uma década em que eu estou terminando meu doutorado. E aí eu tenho diversas publicações que têm esse objetivo de entender como que essa relação ocorre. Então, por exemplo, em 2011 eu fiz uma pesquisa sobre como que essa relação ocorre dentro das pequenas empresas. Ok? Que é muito diferente das grandes, porque a pequena ela tem uma proximidade muito grande com o território em que ela está inserida. Enquanto a grande não, ela está voltada para o mercado consumidor, não necessariamente tem essa aproximação com o território em que ela está inserida. Como que a questão da responsabilidade social afeta a reputação? Afeta a reputação de qualquer organização de forma igual? Não, é diferente. Ok? Como que esse desempenho social afeta o valor de mercado? Como que essas organizações estão evidenciando, estão divulgando as práticas socioambientais e a relação também com a qualidade de vida no trabalho, tá? Também foi abordado nessa década em uma das publicações que eu realizei. Bem, agora nós entramos numa década muito importante. Por quê? Porque nessa década, em especial no ano de 2015, nós tivemos 2 eventos que marcaram, que até hoje nós trabalhamos com decisões que foram tomadas nesse ano, que foi a publicação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, pessoal, eu já tinha mencionado para vocês dos objetivos do milênio, certo? Que eram 8. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vêm a substituir os objetivos do milênio, tá? Eles substituíram. A gente já sabia que os do milênio eles já iniciaram com essa data até 2015. 2015 é publicado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eles têm vigência até 2030, tá? Então, nós já estamos aqui na fase final para chegar no prazo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E veja como eles são um número muito maior do que do milênio, e eles são mais amplos. Veja, nós temos 17 objetivos que tratam de questões sociais, ambientais, econômicas e também de integração. Nós temos objetivos relacionados à pobreza, à questão da fome, à saúde, qualidade de ensino, que é o objetivo 4, questão de gênero, né? Então, a proteção da mulher, né? Direitos da mulher, objetivo 5, água, objetivo 6, a questão da energia, né? Energias renováveis, 8, empregos dignos e crescimento econômico. Então, veja que eu tenho aqui objetivos bem relacionados com a questão econômica.
O 9, que trata de inovação e infraestrutura nos territórios. O 10, que é a redução das desigualdades entre os territórios, né, e dentro dos territórios também. O 7, que trata de termos cidades mais sustentáveis. 12, produção e consumo responsáveis, sustentáveis. Esse aqui está muito, muito trabalhado dentro das organizações. O 13 é sobre a questão de mudanças climáticas. 14, vida debaixo da água. 15, vida terrestre. 16, paz. E 17, a questão das parcerias, né? Então, essa integração. Então, vejam que eles são bastante amplos. E esses objetivos, diferente do milênio, porque do milênio, eu não comentei com vocês, mas eram objetivos direcionados para os governos, para os estados trabalharem. Os objetivos de desenvolvimento sustentável não são só para os estados, também para os estados, mas ele chama para a responsabilidade as organizações e os indivíduos também. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos de ODS, os ODS, eles devem ser como documento diretivo para as organizações pensarem as suas ações de responsabilidade socioambiental. Ok? Olha só que bacana. E em 2015, nós tivemos a Conferência do Clima, a COP21, onde foram assinados acordos importantes para a regulação do mercado de carbono, que está muito relacionado com o objetivo 13 de mudanças climáticas. E agora, vamos dar uma olhada nesse gráfico? Olha só que interessante esse gráfico. Ele traz para nós o histórico de buscas no Google do termo ESG no Brasil. Então, a gente consegue observar que quando ele surgiu, quase não teve busca, né? Aí começou a ter um pouquinho de buscas e tal. E aí ele começou a ter uma busca maior. Em que período? Justamente no período em que nós tivemos a pandemia. E aí ele continuou crescendo. Passou a pandemia, ele continuou crescendo. Teve uma queda, né? Mas depois ele continuou crescendo. E isso acontece por quê? Porque com a pandemia ficou mais evidente de que nós não vivemos em bolhas, né? O mundo está todo relacionado. E as pessoas começaram a ter mais preocupação com as questões socioambientais, né? Dentro das organizações também. Veja que aqui eu estou trazendo para vocês informação do Fórum Econômico Mundial. Eles fizeram uma pesquisa sobre os riscos, a percepção de riscos globais. Esse é um documento que foi publicado esse ano, tá? Essa pesquisa aconteceu entre 23 e 24. O que eu queria dar destaque aqui para vocês, tá? O verdinho são questões ambientais. Então, em 2 anos, a percepção de questão de riscos ambientais, ele aparece em 2º lugar e em 10º lugar, ok? E aí nós temos questões sociais também, que são os que estão em vermelho, ok? Então, a sociedade polarizada, falta de oportunidades econômicas e imigração involuntária. São questões ambientais que aparecem em preocupação de 2 anos. O que mais traz preocupação é a questão da desinformação, tá? E a insegurança também na internet. Aparece como aqui no roxinho. Mas veja que quando nós vamos para a preocupação em 10 anos, veja que os primeiros lugares, eles são ocupados por questões ambientais. Nós também continuamos com problemas relacionados com tecnologia e mantém aqui preocupação social. Então, com isso, né, é mais uma evidência de que se precisa sim
trabalhar nessas questões, e é importante a participação das organizações, dado que algumas grandes empresas, elas têm um poder econômico em um território muitas vezes superior ao próprio Estado. Não é o caso do nosso país, porque o nosso país é um país continental, grande, né, que tem uma economia complexa, mas a situação de muitos pequenos países ou países empobrecidos de alguns territórios. E essa outra imagem eu achei muito importante de trazer para vocês, porque ele mostra um mapa de interconexão entre os problemas. E por que é interessante? Porque com isso a gente consegue ver que os problemas não estão isolados. Eles estão interrelacionados. Então, se precisa sim trabalhar com todos os tipos, com toda essa problemática ao mesmo tempo. Porque ao trabalhar com uma, eu contribuo com a outra também. E reforça a importância de se trabalhar com os ODS, e como eles foram bem elaborados. São 17 objetivos com 169 metas. Bastante meta, né? O número de indicadores, então, é bem superior a isso. Precisa todas as organizações trabalharem com todos os ODS e todas as metas? Não. Ela vai trabalhar apenas com aquelas que têm sentido para ela. Vou dar um exemplo da UFMS. Nós somos uma instituição de ensino superior. Então, o ODS para nós, 4 de ensino de qualidade, é o nosso ODS de ouro, porque está relacionado com a nossa atividade. Então, para esse ODS, a gente tem que olhar para as metas e indicadores e tentar contribuir com elas da maior forma possível. Os demais ODSs, nós não vamos trabalhar na integralidade, nós vamos atingir eles de alguma forma. Por exemplo, vida marinha, né, vida na água, parte de vida marinha. Nós não temos costa, nós não trabalhamos na costa. Pode ter até algum projeto que vai ter aí uma externalidade, né, na vida marinha e tal, mas não é o nosso core business, então não vai trabalhar com isso, certo? Então, cada organização tem que identificar o que é material para ela, tá? O que é importante para ela estar trabalhando. E como? Vocês observaram nessa trajetória, né? De que é uma temática que ela foi ganhando espaço, foi se tornando cada vez mais importante, cada vez mais essencial para as organizações. Junto com isso, pessoal, veio também o mercado de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com essa temática, era muito difícil você conseguir achar vagas de trabalho na área de responsabilidade socioambiental ou sustentabilidade dentro das organizações. Era muito difícil, ok? Por quê? Porque essas temáticas eram trabalhadas dentro da área de gestão de pessoas, dentro da área de produção, às vezes mesmo dentro da área de finanças. Não tinha uma área específica. Hoje, existem diversas áreas, diversas organizações, aliás, muitas organizações que criaram a sua própria área de sustentabilidade. Então, surgiram muitas vagas para atuação na área de sustentabilidade. É uma área de atuação que cresceu muito nos últimos anos. E não tem profissionais especializados nessa área. Os cursos de especialização, de MBA nessa área, eles começaram a surgir agora, junto com as vagas, certo? Então, é uma excelente área de atuação. Por quê? Porque você tem uma concorrência menor do que nas áreas que já estão consolidadas, área de gestão de pessoas, de finanças, de produção, mercadológica, certo? Então, é uma excelente aí oportunidade de trabalhar numa área nova, que está crescendo, né? Então, você cresce junto com a área,
certo? E ainda é uma área em que você pode estar trabalhando diretamente com propósitos positivos, né? Com questões de impacto positivo, tanto social como ambiental. Então, esse slide aqui é alguns prints de tela que eu peguei do LinkedIn, tá? De vagas que para profissionais que atuam com questões socioambientais. Existem vagas que são técnicas, né, que são para engenheiro ambiental, para biólogo, ou na questão social para sociólogo, para psicólogo, mas existem muitas vagas, e até digo que a maioria das vagas são para gestores, porque é uma área que precisa de gestores. Bem, então chegando já no final do nosso encontro, comentar com vocês que eu destaquei 2 referências, o livro do Alves, que o título é ESG, Presente e Futuro nas Empresas, o capítulo 2, que trata do falso dilema, economia versus ecologia, que é um pouco que a gente conversou aqui, né? Não precisa ter esse dilema, dá para trabalhar os dois. Pode ser que exista aí uma tensão entre esses 2 temas, mas é uma tensão que tem que ser trabalhada, né, pelas organizações para achar um bom caminho. E o capítulo 3, que trata de como que surge o ESG, que eu já contei para vocês aqui com detalhes, a origem da questão da sustentabilidade, né, essa origem ambiental, a origem da responsabilidade das organizações, que é com a questão social, e como esses 2 caminhos se convergem, porque para que hoje, né, nós tratamos esse tema chamando de ESG, ou de sustentabilidade, ou responsabilidade socioambiental, dentro das organizações, certo? E além desse livro, tem um livro do Barbieri e do Cassageira, que tem como título Responsabilidade Socioempresarial e Empresa Sustentável, da teoria à prática. O capítulo 2 trata da responsabilidade social e sustentabilidade empresarial, que é um capítulo que traz de conceitos, que é muito do que nós vimos hoje no nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado do encontro e desejo para vocês bons estudos.